Não se nasce. Não se nasce. Eu comecei a pintar isto para aí há 22 anos, precisamente na altura em que um senhor que era aqui da Torreira, mas que vivia em Santa Amaro, faleceu. Depois houve ali uma situação que não havia pessoal para pintar os barcos, então vieram convidar e eu comecei. Claro que nos primeiros anos não se está muito por dentro da temática, iconografia, mas depois vai-se avançando. Portanto, não se nasce, como todas as outras coisas, aprende-se. Isto perdeu-se no tempo. Tem muita ligação com as cangas vareiras, as cangas aqui desta zona, dos jugos dos bois, porque a decoração floral é a mesma, praticamente. Agora, em relação a se manter, pronto, a temática original, mantém-se toda. Vai do patriótico, satírico, religioso, humorístico, por aí andando, mas mantém-se a temática original. Este painel retrata precisamente a pintura mais antiga que há, a decoração mais antiga que há. São estas ondas, são formas geométricas que não há explicação para a simbologia. Há algumas pessoas que inventaram um bocadinho e que pronto, tentaram encontrar explicação, mas não passou tudo, penso eu, de devaneio, porque as formas geométricas que existem aqui, que existem à proa, por vezes diferentes umas das outras, são as originais e a explicação, mesmo as flores, volto a dizer que nos jugos, nas cangas vareiras que são desta zona, pronto, estes motivos florais aparecem lá. O base de flores que aparece ali na roda de proa também lá aparece. Portanto, há uma grande semelhança. Eu penso, se o meliceiro, o homem que recolhia a alga, aparece por uma necessidade da lavoura, que é mesmo assim. Isto é como a história do ovo e da galinha, mas penso que talvez a canga tenha sido decorada primeiro e daí passarem para aqui alguns dos motivos que são motivos populares que eram utilizados. Porque esses painéis mais atrevidos, mais brincalhões, com raparigas, com não sei quantos, conseguem tirar mais risadas de quem os olha, pronto. E isto começou também a haver os tais concursos de painéis, nos quais esses painéis eram muito votados, e os religiosos nem tanto. E levou, não por mim só, mas mesmo que já existiam antes de eu começar a pintar, existia um concurso, a que as pessoas, mesmo os proprietários, quer dizer, encomendassem, entre aspas, mais painéis com aquela piada, com raparigas, com não sei quantos. E também os painéis dos moliceiros, os últimos, ou digamos, de quem há memória mais antigos a pintar barcos eram os suecos da banca, também pintavam as tais cangas. Eles pintavam o barco um dia, com outros materiais, não era com tintas como estas, não estamos a falar em tintas esmaltadas, mas sim em óleo de linhaça misturado com pigmentos. E eles moravam perto de uma linha de comboios, contou-me o mestre Ferreira da Costa, que é o Lavoura, como o falecido mestre Agostinho Tavares, de Pardilhó. Disseram que eles chegavam ao barco, pintavam uma varina à proa, uma varina à ré, um comboio à ré e outro comboio à proa, porque eles viviam perto de uma linha de comboio, então a influência era essa. E os painéis não eram tão elaborados como hoje em dia, pronto, com muito mais pormenor. Um barco deste leva 75 horas a decorar agora. Portanto, é um bocado diferente de um dia. Os próprios floreados eram mais simples, como estes, não é? Em relação a outros floreados, que há chamados floreados, são os motivos florais. Muito mais elaborados, que demoram 3 ou 4 vezes mais, tanto a pintar como a fazer o contorno negro que eu estou a fazer agora. Agora é propositado o último dos últimos em que os painéis eram genuínos nesse aspecto, que era um bocado analfabetismo. É um senhor de Pardilhó, que é conhecido por Farelo, Joaquim Farelo, e outro que já faleceu, que era o Avelino Marcela, tido construtor do mestre Felisberto Amador.
que, pronto, o grau académico não era muito e agora, neste caso, há ali do outro lado um S invertido, já foi propositado. Portanto, talvez para tornar mais autêntica ainda a pintura do barco. Porque a ideia é essa, não fugir às origens, não desvirtuar em nada, manter a autenticidade. Pronto, não é puxar a brasa para a minha sardinha, mas também eu acho, pronto, não só, para já é a única embarcação histórica, pronto, reconhecida em Portugal, primeira e única. E depois há também o Varino do Tejo, que é um barco muito bonito, muito bem decorado, mas uma pintura já popular, naif, mas alentejana, dá suposições de cores, há nuances. Este não, pronto, nós temos aqui uma situação em que não há. E vemos a cor base, não há sobreposições. Quanto à beleza dele, eu digo que é bonito. E não só porque é intrigante, tanto a forma como os 4 painéis que são diferentes. E cada um deles retrata uma coisa, quer dizer, não se repetem. Portanto, eu sou dessa opinião. Eu não sei, a minha opinião é que seja uma questão bairrista. Pronto, eu conheço um senhor que ainda levou onde andei o barco, que ele diz que um barco é como uma pessoa. Com um fato novo vale mais 5 tostões. É uma questão de apresentação e também reflete um bocado o poderio económico do proprietário, em que, pronto, há pinturas mais simples, mas há deles que dizem simplesmente, olha pá, eu quero a bandeira, no caso do senhor, eu quero a bandeira do Canadá e a portuguesa, foi a minha segunda pátria, não sei o quê. Tudo isso e leva mais custo, mas depois a questão de beleza, que eles vão muito por aí, por ter o barco mais bonito. No caso do concurso de painéis, eles não é muito por um prémio por valor monetário, não é nada por aí além, é mais por a questão de ter o barco mais bonito. Acho que é uma questão de bairrismo e que reflete também, e que refletia de certeza há anos atrás, em outras décadas, o poder económico de cada proprietário. Há livros que dizem que os painéis com mais destaque eram postos na proa. Antes, pelo contrário, porque quem pinta barcos já percebe-se disso. Os painéis por exemplo, se eu tenho uma figura humana que vai aparecer ali, que não necessita de muito enquadramento, mas sim de uma questão de destaque, como eu tenho na proa mais altura do que largura, é lá que eu a ponho. Se eu preciso de um trabalho em que eu tenho que há um carro de bois, um barco, em que há muito mais elementos e eu preciso mais de campo, venho para a ré. Portanto, isso é conforme a necessidade que temos de enquadrar o desenho, é que escolhemos proa ou ré. Não é que a proa seja uma... Está bem, a proa é do barco, é aquela que é mais emblemática, mas não é por aí que se escolhe o sítio onde vai ficar cada painel. Aí não é bem o proprietário, é o pintor. Em alguns painéis fui eu, pronto, porque o proprietário por vezes tem ideia do que quer. Eu quero um painel que retrate isto ou aquilo, por vezes muito vaga, depois tenho que desenvolver, mas a maior parte deles, olha, fica ao teu critério, põe lá o que quiseres, o que eles dizem. E essa questão são painéis, pronto, são, tanto eu como outros, da minha responsabilidade na questão de alertar precisamente para o que se está a passar. Isto está, não há apoio, os polícias estão a acabar agora. Esta regata terá 6, 7 barcos a competir. Portanto, desta zona, eles estão mesmo, até ao final, estamos a assistir ao final, do meu ponto de vista, Deus queira que não, mas penso que sim, que é o que vai acontecer. E essa questão de alertar, para que haja apoios, porque muito se fala no Moliceiro, muito se faz, mas não há apoios nenhuns para manter. E a degradação da ria é outra situação também, pronto, que nós vemos como é que ela está e vai passando tudo ao lado e quem de direito nada faz. Há um subsídio que é atribuído a cada moliceiro, a cada barco moliceiro, não é? Que precisamente para a pintura, para a nova pintura do barco.
isso obriga a que os painéis sejam limpos, os do ano anterior, o barco vá à base branca e daí nascem novos painéis. Só assim eles atribuem subsídio. E pronto, é uma forma deles manterem os barcos numa apresentação que depois fica anual, não é? Mais bonita, porque, olha, voltando a falar em Aveiro, os barcos que lá andam, era outra coisa que também deviam tomar cuidado, é com o estado de degradação que eles andam. A nível geral, de pinturas, não deveriam andar, porque eu vi um barco que seguiu para lá, para o turismo, daqui, foi comprado aqui, e que a pintura já ia a cair, ele está lá a trabalhar. Portanto, acho que devia tomar providências sobre isso. É lamentável, eu pintei ainda há bem pouco tempo dois para uma empresa que está lá a operar em Aveiro e os motivos de apuram precisamente das figuras, das santos, dos painéis religiosos. Depois fui a Aveiro, passei em Aveiro e vi o Santo António de Cepado a passar o canal, completamente, totalmente sem cabeça, porque por onde o cortaram foi precisamente por a cabeça. Passam ali painéis e depois pronto, o turista tira uma fotografia, não sei quantos, vai com a ideia que o barco é assim. Acho que havia de haver lá uma legislação imposta é que quando estivessem a navegar, dobradiça já é muito fácil. Dá um bocadinho de trabalho, mas cobrem um pouco mais por bilhete e eles continuassem com a proa, porque tirar-lhe aquela parte da proa é amputar o barco completamente, não tem lógica nenhuma. Mas isso acho que é uma responsabilidade que cabe à Câmara Municipal de Aveiro. Porque o último barco que eu pintei já me falaram também que era para o turismo e eu perguntei para onde é que vão cortar. Marquem primeiro que depois eu faço o motivo e puxei-o mais abaixo, para não voltar a acontecer, mais no Santo António de Cepado lá para Aveiro. Mas, isto é... Não sei, talvez facilitar. Minha opinião em relação aos proprietários que fazem uma regata ou duas por ano e que adoram o meliceiro, senão já os tinham vendido, os últimos, né, que eles têm, é que eles quando precisam de fazer um pequeno passeio na ria, mesmo com a família ou com qualquer coisa, têm que se dirigir à capitania, eles têm que fazer um seguro, têm que, quer dizer, uma quantidade de burocracias que eles acabam por desistir e é daí onde eles vão buscar o pouco, mas digamos o roçadito para conseguir manter um barco deste todos os anos está a precisar de madeiras de reparação. No entanto, isso mantém-se, não facilitam em nada se eles quiserem fazer um pequeno passeio ou qualquer coisa onde poderiam ir buscar algum. Acabam por ter um barco que custa nesta altura 15.000 euros a sair do estaleiro, parado sem rentabilizar nada. Portanto, não são pessoas ricas que os têm. Portanto, era uma questão talvez de manter, neste caso manter porque os de Aveiro, os barcos estão em Aveiro no turismo, portanto, servem para passeios e pronto, e é por aí também que ainda se mantém o barco. Mas nunca mais voltam a andar à vela. São cortados, levam motores, portanto. No entanto, os últimos a darem um espetáculo são estes que estão por aqui. Se lhe facilitarem um bocadinho a vida para que eles possam continuar a fazer uns pequenos passeios, a rentabilizar alguma coisa, talvez o meliceiro não desapareça totalmente, porque senão o destino dele será Aveiro. Será o Coveiro.